Olá pessoal, bom dia. Eu queria trazer hoje para vocês uma ideia que ela geralmente fica oculta. Ela é mais inconsciente. A gente vê os nascimentos na família, a gente vê, infelizmente, falecimentos. E a gente percebe que a dinâmica familiar, ela funciona como uma roda, né, entre nascimentos e mortes, como um ciclo. E nesse ciclo a gente percebe muito facilmente toda a responsabilidade que os mais velhos têm com os mais novos, para a criação, para o cuidado, para o desenvolvimento. Mas isso é o que é luz, isso é o que está aparente. Mas é mais raro de se ver a influência dos mais novos sobre os mais velhos. Ela existe e ela é 50%, né? Ela é proporcional à influência dos mais velhos sobre os mais novos. Só que a moeda é outra. A moeda é uma moeda de energia, é uma moeda de entusiasmo, é uma moeda de vontade, de desejo, de alegria. É uma moeda que está nas camadas emocional e mental do corpo. Ela é uma moeda mais sutil, mais rarefeita. Por isso que ela fica mais inconsciente e daí ela não é... Desculpe. Ela é mais dificilmente... Ela pode ser mais dificilmente percebida. E por isso ela precisa ser dita que ela existe, que ela está presente. Quanta alegria os mais novos, um nascimento, uma criança não traz para uma família. Isso alimenta também. Pão é alimento? É. Alegria também. Amor, carinho, cuidado também. E tudo isso os mais jovens suscitam nos mais velhos, porque suscitam numa faixa etária da vida. Mas quando existe uma proximidade de idade maior, às vezes é cada um por si. Uma faixa etária maior, desculpe, que eu digo de proximidade entre o mais velho e o mais novo, quando essa faixa etária, quando a proximidade entre essas faixas etárias é maior, ou seja, eles estão mais próximos, tem menos gerações entre eles, pode-se ter
esse cuidado diminuído e se pensar mais cada um no próprio umbigo, né? Cada um pensar mais no seu próprio desenvolvimento, na sua própria vida. Isso é frequente. Mas o que eu queria trazer aqui é a importância do cuidado com o outro, mesmo nessas faixas etárias, onde geralmente existe uma maior independência entre os indivíduos. E por isso esse maior distanciamento. É natural, desde que também haja o cuidado. Que o cuidado, a atenção é fundamental em qualquer idade, em qualquer faixa etária. Então, muitas vezes a gente pensa que só o idoso que fornece para o neto, digamos assim. Só o pai, a mãe que fornece para o filho. Mas não, aquela criança também dá muito para os mais velhos. Então, só que é mais difícil de se ver o resultado de forma palpável, né, do que a criança dá. É mais fácil de se sentir o resultado do que ela dá. Então, os mais novos são muito responsáveis pelos mais velhos também. E isso é algo que nem sempre é visto. Porque os mais novos dão energia para os mais velhos. Dão vontade de viver. Dão amor, dão atenção, dão carinho, dão cuidado. Então, os mais novos também são responsáveis pelos mais velhos da família. Essa hierarquia de responsabilidade, ela é vertical. Se a gente pensar em uma estrutura mais rígida vertical, tem a horizontal. Só que essa horizontal pode ser abaulada porque ela dá uma volta, é como uma cruz Anki, um sata, né? Ela dá uma volta e sobe novamente, ou seja, o que é de forma mais rígida é uma cruz, e em forma mais flexível, mais maleável, é um círculo. É um ciclo. Os mais velhos cuidam do desenvolvimento da vida física dos mais novos, e os mais novos cuidam do desenvolvimento da vida emocional, psicológica, da vontade de viver, da qualidade de vida dos mais velhos. Qualidade de vida subjetiva, né, dos mais velhos. Os mais novos são responsáveis por isso, sim.
todos têm responsabilidade numa família. Então, os pais não têm só responsabilidade com os seus filhos, ele também tem responsabilidades com os seus próprios pais e avós e bisavós. As famílias agraciadas que os têm. Que por enquanto são famílias agraciadas porque são poucas, mas podem ser muitas. Que tenham os bisavós. Então eu queria deixar essa reflexão hoje com vocês. A reflexão do ciclo e dessas diferenças entre as moedas de troca que existem entre os papéis e os papéis assumidos dentro desse ciclo, as posições assumidas dentro desse ciclo. Bom, fiquem todos com Deus e namastê.